Salve, turma! Firmeza total? Bom, turma, vamos lá para mais uma das nossas aulas. E nessa aula nós vamos falar sobre inteligência emocional. Eu vou focar em duas telas. Aqui o pessoal do Instagram, aqui o pessoal do YouTube, certo? Então nós vamos falar nessa aula sobre inteligência emocional. Basicamente nós vamos falar sobre competências emocionais, que é aquilo que nós precisamos desenvolver na prática para que nós possamos melhorar a qualidade do nosso trabalho de vendas, certo? Para Daniel Goleman, eu me coloco numa situação com inteligência emocional quando eu aprendo, quando eu consigo me ambientar, pelo menos em três coisas, mediante uma interação social. A primeira é reconhecer, a segunda é compreender, tá? E gerenciar. Quando eu reconheço, tá, uma situação, quando eu compreendo o que está se passando e eu gerencio as minhas emoções para que eu possa responder e interagir da maneira mais adequada possível e retirar o positivo daquela interação, eu estou agindo com inteligência emocional. Então, para Daniel Goleman, tá, quando eu reconheço, tá? Vou colocar aqui, reconhecer, tá? Quando eu compreendo e quando eu gerencio, gerenciar, né? Vou colocar aqui, gerenciar. Então, quando eu reconheço, compreendo e gerencio uma interação, automaticamente eu tenho capacidade emocional de extrair daquilo o melhor possível para ambas as partes, né? Porque quando eu me coloco numa interação, né, o resultado dessa interação ele vai depender muito da minha inteligência emocional, das minhas perspectivas, das minhas ambições, né? Principalmente quando eu estou ali num processo de negociação com o meu cliente, a minha perspectiva, a minha ambição, né, a minha vontade de vender, muitas vezes vai falar mais alto. E eu, por não reconhecer muitas vezes a necessidade, o ponto de vista, né, o perfil comportamental do meu cliente, pode ser que eu deixe de compreendê-lo ou passe a ser incompreendido por ele e automaticamente o resultado, que é o gerenciamento dessa interação, ele pode não sair conforme o previsto pelo vendedor. Mas quando eu ajo com inteligência emocional e eu reconheço, faço um reconhecimento do perfil comportamental do meu cliente, quando eu faço um reconhecimento da necessidade desse meu cliente, né, aí eu posso compreender de fato como que o meu produto ou o meu serviço pode atender à necessidade desse cliente. E automaticamente eu vou conseguir gerenciar a melhor forma de interagir com esse cliente. Então, inteligência emocional é quando eu reconheço, quando eu compreendo e quando eu gerencio as minhas emoções a tal ponto que eu consiga extrair o melhor de uma interação. Eu gosto muito da denominação do Paulo Vieira, que diz que inteligência emocional é você utilizar as emoções certas, na intensidade certa, pelo tempo certo, até que as coisas aconteçam, né? Então, ou seja, inteligência emocional, mais uma vez aí para fixar, é você utilizar a comunicação certa, na intensidade certa, pelo tempo certo, até que as coisas aconteçam. E o Daniel Goleman traz algumas competências, aquilo que ele chama de competência, que é alguns atributos que nós possamos desenvolver para que nós possamos trabalhar dentro desse cenário aqui de uma forma muito mais eficaz, de uma forma muito mais intuitiva, e nós possamos controlar o ambiente, né, que esteja à nossa volta de uma forma muito mais eficiente. Principalmente nós como vendedores, nós precisamos muito estar no controle de diversas situações, para que nós possamos reconhecer, né, nós possamos compreender
e gerenciar o processo, porque se eu estou dentro de uma situação que exige a minha persuasão, se eu não estou gerenciando aquilo, é muito provável que ao invés de persuadir, eu seja persuadido, acaba perdendo o processo. E o Daniel Goleman entende isso como essas competências, que ele chama de competências, algo como interno e algo como externo, que são as competências pessoais e são as competências sociais, né? São 8 competências para cada lado, ou seja, são 8 competências pessoais que quando eu desenvolvo em mim, eu automaticamente elevo a minha inteligência emocional e consigo reconhecer melhor os ambientes e as pessoas, compreender melhor as situações, os conflitos e a mente das pessoas e consigo gerenciar melhor as minhas atitudes para que eu possa extrair o melhor dessa interação, certo? Vamos escrever aqui na outra folha aqui para ficar mais fácil. Então, como eu disse, são competências pessoais e competências sociais, ou seja, aquilo que eu desenvolvo para que eu possa trazer resultados para mim, né? Ou aquilo que eu possa desenvolver para trazer resultados para que eu me relacione melhor com os outros, né? Então vamos falar primeiro das competências pessoais, que é aquilo que eu tenho que desenvolver em mim para que eu possa crescer a minha inteligência emocional enquanto ser humano, crescer enquanto a minha necessidade pessoal de autodesenvolvimento e, consequentemente, eu trazer valores pessoais para mim, né? A primeira necessidade pessoal, a primeira competência emocional que o Daniel Goleman fala, que é a necessidade do autoconhecimento. Autoconhecimento, tá? Nada mais é quando eu aumento a minha capacidade, né, de reconhecer, de compreender as minhas próprias emoções. Quando eu aumento a minha capacidade de compreender os meus pensamentos, quando eu aumento a minha capacidade de compreender os meus valores, as minhas forças, as minhas fraquezas. Consequentemente, quando eu trago autoconhecimento, automaticamente eu trago esclarecimentos. E quanto mais eu trabalho nas minhas emoções, quanto mais eu trabalho fortalecendo os meus pensamentos, que é aonde tudo é criado, quanto mais eu trabalho fortalecendo os meus valores, as minhas forças, as minhas fraquezas, consequentemente, eu tendo a me transformar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente mais forte. Então essa é uma competência de extrema importância, uma competência emocional de extrema importância para nós, né? Uma segunda competência emocional, que é a questão do autocontrole. Essa talvez seja uma competência extremamente difícil de desenvolver, né? Porque autocontrole nada mais é do que a habilidade de regular e gerenciar suas emoções, né? É a capacidade de, além de gerenciar, regular suas emoções, é também de controlar os seus impulsos, de controlar os seus comportamentos de maneira adequada, né? É a maneira que você consegue se segurar, mesmo numa situação desafiadora, para que você possa extrair uma interação positiva, mesmo quando o ambiente está caótico, mesmo quando o ambiente está um caos, né? Quando você tem autocontrole, automaticamente, por se autoconhecer, você consegue extrair interações positivas, mesmo num ambiente de caos, né? Uma terceira competência emocional pessoal, que é a automotivação. Automotivação. O que é automotivação? Automotivação nada mais é do que a capacidade de você se manter motivado. Nada mais é do que a capacidade de você, além de se manter motivado, você poder ser perseverante, ser focado, né? Quando você estabelecer uma meta, quando você estabelecer um objetivo,
né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Mesmo quando esse objetivo, você precisa enfrentar desafios, obstáculos, adversidades para alcançar esse objetivo. Então você está automotivado, né? Aquela ou seja, vem de dentro essa motivação, vai te ajudar demais a você atingir resultados expressivos para a sua vida, né? A quarta competência emocional pessoal é a empatia. O que é empatia, né? Empatia nada mais é do que a capacidade de nós compreendermos e se colocarmos no lugar e na perspectiva do outro, né? É você reconhecer, né, e responder ao outro dentro das emoções médias que aquela necessidade de respostas está te solicitando, né? Quando eu consigo entender isso e responder ao outro de forma compassiva e solidária, automaticamente eu estou exercendo a empatia. Eu me coloquei no lugar dele, eu busquei entender, ouvir atentamente para compreender o que ele está querendo dizer, né? Muitas vezes tem pessoas que acham que estão sendo criticadas, mas não percebem que muitas vezes elas estão recebendo um feedback. O que elas precisam de fato é ter empatia para se colocar no lugar do outro, para reconhecer, compreender e aprender a gerenciar suas próprias emoções para extrair o melhor daquilo, tá? De maneira compassiva e solidária, e automaticamente você vai crescer e se desenvolver. Feedback é um presente de Deus para a nossa vida, tá? Uma quinta habilidade, competência emocional pessoal que o Daniel Goleman fala é as habilidades sociais. O que é uma habilidade social? Uma habilidade social é a capacidade de interagir efetivamente com os outros. É uma habilidade de construir relacionamentos saudáveis. É uma habilidade de você se comunicar de forma clara e assertiva e resolver conflitos de maneira construtiva. Então, quando eu desenvolvo a habilidade social, muito mais do que, pensa você, uma pessoa empática, se colocou no lugar do outro, aprendeu a ouvir, aprendeu a receber o feedback, aprendeu a ser compassivo e solidário com o outro. E agora você tem a capacidade de interagir efetivamente com o outro, né? Construindo relacionamentos saudáveis, se comunicando de forma clara e assertiva e resolvendo conflitos de maneira construtiva. Então, as habilidades sociais que ele diz, ela é uma competência emocional que nós precisamos desenvolver em nós, né? Outra habilidade emocional, outra competência emocional pessoal é resiliência. O que é uma resiliência? É a capacidade de nós lidarmos com as adversidades, lidarmos com o fracasso, lidarmos com situações estressantes de maneira adaptativa, mantendo uma atitude positiva e buscando sempre aprender com as experiências. Então, quando eu aprendo a lidar com as adversidades, quando eu aprendo a superar os fracassos, todo mundo vai fracassar um dia. E quando eu aprendo isso de forma direta, intuitiva, e eu introjeto isso na minha mentalidade, eu aprendo a ser menos estressado, porque eu vou lidar com situações estressantes de forma mais organizada, de forma mais paciente, de forma mais planejada, né? E eu vou me adaptar a um ambiente de mudanças muito mais fácil, né? E dessa forma, eu vou sempre manter uma atitude positiva e buscar aprender com a experiência, ao invés de chorar o fracasso, né? Outra habilidade, outra competência emocional pessoal que Daniel Goleman nos ensina é a gestão do tempo e organização. O que é uma gestão do tempo e organização? Nada mais é do que a habilidade de planejar, a habilidade de priorizar, e é uma habilidade de você utilizar o seu tempo de forma eficaz.
e quando eu utilizo o meu tempo de forma eficaz, automaticamente eu garanto cumprimento de metas, cumprimento de objetivos e também o cumprimento dos meus compromissos que eu agendei, né? Uma outra competência pessoal, competência emocional pessoal, né, é a criatividade e pensamento crítico. Olha só, são 8 competências pessoais, competências emocionais pessoais. Então, quando eu estou falando de criatividade e pensamento crítico, eu estou dizendo que a capacidade de pensar de forma criativa pela inteligência emocional, ela é uma habilidade que nós temos que desenvolver. Como que eu desenvolvo o pensamento crítico? Né? Buscando autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia, habilidades sociais. Ou seja, uma habilidade aqui, ela está sempre atrelada à outra e no fundo, todas estão atreladas ao nível de conhecimento que você tem e na capacidade de você transformar esse conhecimento em ação que você também tem, né? Então, o que é criatividade e pensamento crítico? Nada mais é do que a capacidade de você pensar de forma criativa. É a capacidade de você encontrar soluções inovadoras para os problemas. E também é a capacidade de você avaliar criticamente informações e situações. Tem muita gente sendo enganado aí porque não consegue avaliar de forma crítica informações e situações que lhe estão sendo passadas. Tá? Então a gente fechou aqui as competências pessoais. Então nós vamos agora entender quais são as competências pessoais sociais, que são aquelas competências que nós desenvolvemos para poder lidar com o outro. Essas competências pessoais nós desenvolvemos para melhorar o relacionamento de nós com nós mesmos, né? Para melhorar a nossa experiência no mundo. E quando eu vou para o mundo, eu vou interagir com pessoas. E quando eu desenvolvo competências emocionais sociais, eu melhoro o meu relacionamento e consigo extrair o melhor dessas relações com as pessoas. A primeira competência emocional social que o Daniel Goleman fala é a comunicação eficaz. Ou seja, né, comunicação eficaz. Ou seja, uma comunicação efetiva, uma comunicação que produz um resultado, né? Que é a capacidade de você expressar as suas ideias claramente, né? É a capacidade de você expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos de forma clara e com que as pessoas não fiquem com dúvidas, né? Para que você possa comunicar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ideias de forma assertiva, para que você possa ouvir atentamente, para que você possa compreender as mensagens dos outros. Então você precisa desenvolver a comunicação, porque comunicação é muito mais do que falar, comunicação também é ouvir, comunicação também é interpretar, comunicação também é se colocar no lugar do outro, comunicação também é empatia, comunicação também é autoconhecimento, também é autocontrole. Então, ou seja, as competências emocionais pessoais, elas vão ser de muita valia para que você consiga exercer de forma eficaz as suas competências emocionais sociais. E elas sempre se complementam para que você consiga tirar o melhor das interações, né? A segunda competência emocional social que o Daniel Goleman fala é a empatia. Ou seja, a empatia, ela é tanto uma competência pessoal, competência emocional pessoal, quanto também uma competência emocional social, né? Porque quando eu desenvolvo a empatia, eu estou falando aqui de capacidade de compreender e se colocar no lugar do outro, reconhecendo e respondendo às suas emoções, né? As suas perspectivas, as suas necessidades, de forma compassiva, né? De forma solidária, né? De forma com que nós possamos gerar uma relação, uma comunicação saudável e
ambos extraírem o melhor dessa comunicação. A terceira competência emocional social é a assertividade. Assertividade, que nada mais é do que a capacidade de você construir, se planejar, se organizar, de você criar bases antes de você sair fazendo, de você se preparar. A assertividade está muito relacionada à comunicação. Quando eu consigo encontrar uma comunicação eficaz, automaticamente eu consigo ser mais assertivo. E a assertividade, ela tem muito disso, né? Que é muito mais, está relacionado muito à questão de criação, né? De atender de fato a expectativa, a necessidade do outro, né? De uma forma verdadeiramente eficaz. Uma outra competência emocional social é a habilidade de trabalho em equipe. O que é uma habilidade de trabalho em equipe, né? Uma colaboração, né? É você ter a capacidade de trabalhar eficazmente com outras pessoas para alcançar objetivos em comum, para compartilhar objetivos em comum, né? Compartilhar responsabilidades, compartilhar ideias e recursos com a finalidade de atingir um resultado comum. Então, quando nós desenvolvemos uma habilidade de trabalhar em equipe, consequentemente, nós diluímos o peso e exponencializamos o resultado, né? Uma outra habilidade, uma outra competência emocional social que Daniel Goleman fala, que é a resolução de conflitos. Resolução de conflitos, né? Que nada mais é do que você ter a capacidade de se colocar num conflito, tá? Com empatia, se colocar num conflito com capacidade com habilidade de reconhecer o motivo pelo qual o conflito foi criado, de compreender a intenção, o resultado que está sendo esperado por ambas as partes e poder gerenciar esse conflito de forma emocionalmente correta, para que ambos possam extrair aquilo que acham positivo dessa interação, né? Uma outra competência emocional social de Daniel Goleman é negociação. Negociação, a mãe do desenvolvimento, né? Quando eu falo de negociação, eu estou falando de uma capacidade de você buscar soluções que atendam aos interesses de todas as partes envolvidas em situações de conflito ou negociação, comunicando-se de forma clara e assertiva. Então, ou seja, quando eu entro numa negociação com a inteligência emocional desenvolvida e com as minhas competências emocionais, pessoais e sociais salientes, ou seja, com as minhas competências bem aprimoradas, consequentemente os meus processos de negociação, eles são mais saudáveis, porque eles levam em consideração, de fato, aquele valor que eu sou capaz de levar para a vida do cliente, né? Sem com que ele ache que o preço com que ele está pagando por aquilo é superior ao valor que ele está recebendo, né? Isso é uma competência emocional social muito alta, porque quando eu desenvolvo a capacidade de buscar solução, consequentemente, eu vou atender os interesses de todos aqueles que eu estou negociando. Uma outra habilidade, uma outra competência emocional social é liderança. Liderança é uma habilidade, uma capacidade emocional, social, que todos nós precisamos desenvolver. Quem lidera, chega na frente. Quem lidera, cresce. Quem lidera, desenvolve. Então, liderança nada mais é do que a capacidade de você saber influenciar, motivar, inspirar os outros para que eles possam alcançar objetivos em comum com você. E tudo isso demonstrando
habilidades de comunicação, tomada de decisão e resolução de problemas que facilitam o desenvolvimento dessa caminhada. Então, desenvolver uma competência de liderança é extremamente importante para que nós possamos crescer todos juntos, tá? E a última, tá? Competência emocional, social, que nós vamos falar hoje, é a influência e persuasão. Influência e persuasão, tá? Que nada mais é do que a capacidade de você influenciar e persuadir os outros de maneira ética e eficaz, tá? Apresentando para essas pessoas argumentos convincentes e criando relações de confiança. Quando eu aprendo a apresentar ao outro de forma ética e eficaz, tá? Argumentos que mostram de fato que elucidam a necessidade dela de ter aquilo que eu possuo, consequentemente, eu a convenço de que ela possui um valor, que eu possuo um valor, de que ela pode pagar um preço. Então, e influência e persuasão, para nós que somos vendedores, está relacionado a isso. Mas influência e persuasão também está relacionado à sua autoimagem, também está relacionado à maneira como você se comunica, a maneira como você se coloca no lugar do outro, a maneira como você conquista, né, o cônjuge da sua vida, né? Tudo isso está relacionado à persuasão. Então, nessa aula de hoje, eu quis falar um pouco sobre competências emocionais, que é aquilo que nós vamos desenvolver em nós, para que nós possamos melhorar, né, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento pessoal, para que nós possamos nos relacionar com os outros de uma forma eficaz, mais empática, né, mais eficaz e melhorar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, porque todas as vezes que nós interagirmos, nós vamos interagir da maneira certa e conseguir extrair o melhor que nós procuramos buscar com essas interações. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e bora desenvolver, bora aprimorar, bora estudar, bora focar, porque quanto mais eu cresço enquanto pessoa, desenvolvendo as minhas competências emocionais pessoais, maior é o meu desenvolvimento, tá, social, ou seja, maior é a capacidade que eu tenho de me relacionar com outras pessoas, maior é a capacidade que eu tenho de desenvolver relações mais construtivas, desenvolver relações mais produtivas e, consequentemente, o resultado dessas interações e dessas relações nada mais é do que o seu crescimento financeiro, o seu crescimento espiritual, o seu crescimento pessoal, familiar, ou seja, o crescimento em todas as áreas da sua vida. Firmeza total? Um forte abraço aí, turma. Nós nos vemos na próxima aula. Forte abraço e fui!